Quando você pensa em fazer otimização de um sistema de trade, você precisa pelo menos 3 etapas aí no processo. Primeiro, você precisa fazer o backtest para saber se aquele sistema é bom para o ativo que você vai operar, no time frame que você vai operar. Segundo, você precisa fazer uma otimização daquele setup, dos parâmetros que você vai utilizar. E aí, por último, você vai fazer a automação. Eu vou fazer aqui o processo de automação primeiro, né? Então você vai ver direto, eu não vou te mostrar o backtest disso. Eu vou, na verdade, te mostrar no final do vídeo o backtest. Você vai entender o porquê sobre isso. E também nós vamos fazer uma otimização aqui lá no final, tá? Primeiro eu quero te mostrar como fazer um código aqui no Profit Chart, mesmo que você não seja programador, mesmo que você esteja começando aí, para que você possa fazer também igual, tá? Você pode dar um pause aí no vídeo, vai fazendo a automação junto comigo. Eu vou compartilhar aqui uma base para que você possa escrever outros códigos lá no Telegram, tá? O link está aí na descrição. Entra lá, eu vou compartilhar esse arquivo com você. Você vai poder fazer seus backtests, seus sistemas aí automáticos também, tá bom? Vamos lá para minha tela. Vou começar por aqui, ó. Qual que vai ser o nosso ativo? O dólar. Eu estou aqui no gráfico perpétuo do dólar. Nós vamos trabalhar no máximas e mínimas. A entrada acontece. Eu vou inserir aqui 2 indicadores para ficar mais fácil, tá? Inserir indicador, vou chamar aqui o lowest, esse daqui, e vou inserir também o highest. Ambos de 2 períodos e são os gatilhos de entrada do nosso sistema, tá? Então eu vou colocar aqui 2 períodos e aqui também 2 períodos. Nesse indicador aqui, conforme ele vem do Profit, não é exatamente o que eu quero operar. Olha só, o que eu quero operar é a mínima dos 2 candles anteriores e a máxima dos 2 candles anteriores. Então, aqui é o exemplo, ó. Ponto de entrada é nessa linha, porém não no próprio candle onde eu estou, e sim no candle anterior. Então eu teria que colocar aqui a minha ordem de compra. Se o preço vem e toca, eu compro aqui, fico comprado, já coloco uma ordem de saída na máxima dos 2 aqui. Então, no candle seguinte, ele bateu lá? Não. Então ajusto a minha saída. Bateu? Não. Bateu? Ainda não. Bateu? Não. Aí aqui, nesse caso, bateu aqui. Então nós entramos aqui e saímos aqui com prejuízo. Mas a ideia aqui não é te mostrar um trade que funcionou ou não funcionou. A ideia é fazer aqui de forma automática um código para que o Profit faça as entradas e saídas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou te mostrar aqui qual que é o que a gente vai fazer, né, para escrever um código. Basicamente, essa daqui é a estrutura, é o esqueleto do nosso código, tá? Nós vamos ter aqui alguns inputs. Aqui eu estou colocando aqui um exemplo, né? Pode ser o horário de entrada, horário para iniciar o robô, horário para finalizar o robô, pode ser o tamanho do seu stop, vários parâmetros você pode colocar aqui como input no seu sistema. Depois a gente vai declarar algumas variáveis, você já vai entender, e aí a gente começa de fato o código atribuindo valores para as variáveis que a gente vai ter. Depois a gente coloca aqui as condições de saída, as condições de entradas, e se quiser, plota na tela os indicadores que a gente vai utilizar. Beleza? Então essa daqui é a estrutura. Eu vou já dar um Ctrl C aqui. Agora vamos lá para o Profit. Eu vou tirar esses 2 indicadores aqui, porque a gente vai escrever o nosso indicador que a gente vai plotar na tela, tá? Eu venho aqui em estratégia, editor de estratégia, e ele já abre para mim aqui um novo. Eu vou simplesmente apagar o que tem aqui e vou pular aquela estrutura que eu tenho, tá? Eu vou começar sempre assim, vou começar pulando uma estrutura aqui com os valores em branco e vou começar a preencher. A parte do parâmetro, do input de parâmetro aqui, eu vou começar colocando o meu stop. E aqui no nosso caso, o stop vai ser de 15 pontos para o dólar. Vou começar declarando variáveis que podem ser do tipo inteiro ou do tipo float aqui, valor quebrado, né? Vamos declarar essa variável aqui que vai ser entrada, 2 pontos é do tipo float, ponto e vírgula, saída do tipo float também,
só por questão de estética, vou deixar aqui os dois pontos, um embaixo do outro. A priori a gente vai colocar esses dois. Agora, eu vou vir aqui na parte onde eu começo de fato o código, né? O código vem daqui do begin até o end. E a primeira parte que eu vou fazer é atribuir valores para a variável. Se eu tenho aqui meu ponto de entrada e meu ponto de saída, eu quero que a cada candle que passe, ele recalcule o ponto de entrada e ponto de saída com base naquele candle novo, né? Então, eu vou estar sempre alterando o valor dessa variável e eu preciso atribuir no final de cada candle o valor novo para aquela variável. Então, eu vou escrever aqui que entrada é 2 pontos igual. Agora eu vou dizer qual é o valor de entrada, que no caso é o lowest. Low to. Lowest é a menor mínima. Low to, né? Eu estou considerando os valores de mínima dos últimos 2 candles. É isso. Só que eu quero dizer que são os 2 candles anteriores, né? O candle atual não entra nessa conta. Então, eu vou colocar dessa forma. Entre colchetes para me referir aos 2 anteriores. Ponto e vírgula, aí eu vou para a linha de baixo, saída, e atribuo os valores de saída aqui, que é highest, high, to, também deslocados em 1 no tempo. Ótimo, tá pronto. Agora eu vou pedir pro sistema, eu não vou começar aqui na parte da venda, tá? Isso daqui são as condições de saída. Eu vou começar pelas condições de compra, que estão aqui, ó. Condições de entrada. Vou colocar se, if. Aqui, ó, veja bem, eu posso trabalhar com um sistema de candle fechado ou um sistema de candle aberto. Qual a diferença? Candle fechado, eu vou disparar uma ordem assim que fechar aquele candle, eu disparo uma ordem caso a condição esteja satisfeita. Porém, aqui não vai ser assim, né? Aqui não tem uma condição já estabelecida, porque o preço, a mínima, pode ser tocada em qualquer momento daquele candle. Eu não preciso esperar o candle fechar para enviar a ordem. Então, nesse caso aqui, eu vou simplesmente dizer, eu vou colocar uma ordem limit, buy, limit, no valor de saída, de entrada. Vírgula, entrada. Aqui eu poderia colocar um valor menor, né? Para que seja se fosse uma ordem stop, por exemplo, quando chega naquele valor eu disparo. Mas aqui eu já quero mandar direto. Assim que eu ligar o robô, eu já vou enviar uma ordem para B3 no preço da mínima dos 2 anteriores. Simples. Então, eu vou colocar vírgula, entrada. Aqui é uma ordem do tipo limit. Não tem nenhuma condição para a entrada, tá vendo? Simplesmente ligou o robô, ele já coloca a ordem na mínima dos 2 anteriores. E aqui, ó, a condição para a saída é se eu tiver comprado, já começa por aí, né? Se eu tiver comprado, então eu coloco a minha saída. E eu vou colocar aqui sell to cover, limit, saída. Então, assim que eu comprar, eu também já coloco uma ordem de saída. Agora, eu vou acrescentar mais algumas coisas, né? Então, por exemplo, para encerrar o trade de forma automática no final do dia. Então, eu já vou incluir aqui um input para dizer encerramento. E aqui eu quero um horário, tá? Qual é o horário que eu vou encerrar? Por exemplo, 17h45. Então eu coloco aqui 17h45, não preciso colocar vírgula, 2 pontos, nada, tá? 1745, entre parênteses, é o valor do meu parâmetro ali de horário. E aqui, na condição, se eu já estiver comprado, eu vou colocar mais uma condição que é se, if, time, maior do que encerramento. Então, aqui é legal colocar entre parênteses aqui as condições, né? Então, se o horário, time, for maior do que o encerramento, então nesse caso, sell to cover at market ou simplesmente close position. Melhor, close position
Aqui ele vai fechar, deixa aqui, ponto e vírgula, para dizer que o comando é só esse, tá? O comando é para encerrar aquela operação, aquela posição que ele tiver ainda aberta, se o horário passar do encerramento. Então, basicamente isso. Eu posso colocar outros parâmetros, por exemplo, para qual é o horário que eu vou iniciar, né? Ou eu posso fazer isso através da própria configuração do robô. Eu vou deixar essa parte para a configuração do robô, você já vai ver onde vai estar, tá? E agora, vamos lá. A parte de plotagem. O que eu quero na tela? Eu quero que ele me plote o valor de entrada, e aqui eu só vou substituir esse nome, que já estava na estrutura lá do código que eu vou compartilhar com você. Então aqui eu vou escrever entrada, e aqui eu vou escrever saída. Beleza, é só isso. Vamos salvar isso daqui como, eu vou chamar aqui de exemplo, máximas e mínimas. E vamos começar fazendo o seguinte, eu vou começar colocando aqui o indicador para ver na tela como ficou o indicador, né? Inserir indicador, exemplo, onde ele está, aqui ó, exemplo, máximas e mínimas. Vou inserir. E olha aí, agora ele está plotado do jeito que eu preciso, ó. Ele já está plotado deslocado. O ponto de entrada é aqui onde vai abrir a minha ordem. Entrei aqui e saí aqui. Vamos ver alguma posição mais para trás. Vamos ver aqui. Entrei aqui e saí aqui. Aqui eu entrei nesse ponto e saí nesse. Vamos mais para frente. Entrei nesse ponto e saí nesse. E assim por diante. Vamos voltar aqui para o código. Eu quero acrescentar aqui 2 pontos que vão ser importantes lá na frente, tá? O primeiro deles aqui, na parte da entrada, em vez de já sair direto comprando aqui, eu prefiro colocar uma informação para que ele não continue comprando sempre. Ele só compre uma vez. Então, ó, eu vou colocar aqui if not has position. Então, ele sai comprando. Só que ainda vou colocar mais uma condição que agora sim é um filtro. Vamos colocar aqui qual que vai ser o filtro que a gente vai usar, tá bom? Eu vou colocar aqui como variável a palavra filtro. Também vou dizer que ela é do tipo float. Aqui já entra no parâmetro, já entra na parte de otimização, a gente vai ver daqui a pouco. E eu vou escrever aqui junto, ó. Nesse caso, eu vou simplesmente colocar aqui o filtro. É 1. Vou colocar o filtro 1, aqui vai ser um valor fixo, mas daqui a pouco você vai entender quais tipos de filtro que você vai poder usar aqui. A gente vai fazer isso na parte da otimização aqui do nosso sistema. Então aqui eu já vou colocar a segunda condição. Se não tiver posição ainda, né, not has position, e vem aqui para a linha de baixo, e vou colocar aqui o preço anterior, tá? Close, entre colchetes 1 maior do que filtro. Então, aqui eu preciso colocar entre parênteses aqui, né? O close maior do que filtro. E aí, pronto. Se eu não tenho uma posição ainda e preço anterior for maior do que o filtro, então eu começo a comprar, tá? Então vamos lá, esse aqui é o nosso código. Deixa eu salvar ele novamente. E agora vamos colocar ele aqui como um robô. Automação de estratégia, eu já tenho várias estratégias rodando aqui. Vamos colocar mais uma nova. Vamos colocar aqui a estratégia que a gente está procurando. EX máximas e mínimas. Eu vou colocar aqui para o DOL Foot. Então, aqui ó, WDO Foot, ele vai fazer um crossover aqui para o contrato que tiver vigente. Vamos trabalhar nos 5 minutos. Os parâmetros que a gente vai colocar, a gente vai definir aqui, ó. Os parâmetros que eu coloquei lá nesse código são de stop e de encerramento. Se você tiver outros parâmetros, você vai
vai poder configurá-los aqui. Na parte de entrada, aqui é aquilo que eu falei sobre código candle aberto ou candle fechado, né? Se o candle, se você precisa colocar a sua ordem no momento que o candle ainda está usando, ainda está aberto, você vai fazer por aqui. Se você escrever um código, assim como nós escrevemos, esse código está escrito dessa forma, né? Eu vou sair colocando a ordem e esperar o preço bater na minha ordem. Então eu estou fazendo isso com o candle fechado. Cada vez que o candle termina, ele vai lá e posiciona a minha ordem. Então nesse caso eu seleciono essa parte aqui, ó, realizar envio de ordens no fechamento do candle. E aqui o limite de horário, né? De que hora até que hora eu vou trabalhar. Por exemplo, das 9h15 até 16h55, eu vou enviar ordens. E depois disso, ordem somente de compra, né? Abertura da posição de compra. E o fechamento, a saída, eu quero que zere. Que hora? 17h45, por exemplo. Então pronto, meu robô já está armado aqui. Eu vou configurar no 1 minuto para a gente poder vê-lo trabalhando aqui um pouco, tá? Então eu vou colocar aqui executar e vamos lá, deixa eu colocar aqui no... Eu tenho alguns rodando aqui. Colocando aqui no 1 minuto. Ele já fez a compra aqui, ó. E aí ele já alocou aqui a saída também. A saída já está alocada. A posição que ele comprou aqui não é a posição que a gente quer, né? A gente quer que ele compre aqui na mínima do candle anterior. Então, temos algum erro aqui, vamos já tentar verificar que erro é esse. Aqui tem um detalhe, como a gente faz o posicionamento da ordem assim que o candle fecha, eu não tenho ainda, eu não preciso dizer que é nos candles anteriores, porque ele vai fazer isso na abertura do próximo candle, então ele já está fazendo em relação aos 2 candles anteriores. Somente na parte de plotagem aqui, eu devo colocar o deslocamento dos candles. Então, pera aí. Agora vamos fazer de novo, dessa forma, salvar. Agora eu vou voltar aqui na estratégia. E vou mudar essa estratégia aqui para 1 minuto e vamos ligá-la. Assim que eu ligar, ele já deve plantar aqui a ordem. Fez a entrada e já plantou a saída. Então, é isso. O robô está funcionando. E vamos passar aqui para a segunda parte, né? E, na verdade, essa daqui seria a última, né? Como eu expliquei, você primeiro deve fazer o seu backtest, saber que aquela estratégia é boa, e é aí que você vai pensar em fazer uma automação para aquela estratégia. Vamos lá fazer a parte do backtest aqui, eu já deixei preparado aqui. Nós vamos fazer a estratégia do máximas e mínimas, deixa eu rodar ele aqui, no dólar, nos últimos períodos, aí no time frame de 5 minutos. E olha só, são 596 trades, taxa de acerto de 68%, 68,46%. É uma taxa de acerto muito boa. E aqui o payoff de 0,57. Vamos ver algum trade aqui na tela primeiro? Olha lá, não tem nenhum filtro. Então simplesmente tocou na mínima dos 2 compra, tocou na máxima dos 2 vende. E aqui mesma coisa, tocou aqui, comprou, tocou aqui, vendeu, tocou aqui, comprou, vendeu, e assim por diante. O sistema é muito simples, tá? Mínima dos 2 anteriores para entrada, máxima dos 2 anteriores para saída. Aqui, time frame de 5 minutos. Como foi a performance, como foi a curva de capital desse sistema nos últimos períodos? E olha aí, apesar de taxa de acerto ser muito alta, payoff bem razoável aí para seguidor de tendência, para volatilidade, né, como é o caso, mas não foi lucrativo. E aí que entra a parte da otimização. Eu já testei alguns parâmetros aqui para otimizar esse sistema, e eu vou te mostrar aqui o que eu entendi como um dos parâmetros bons. ADX de 14 períodos, quando o day mais do que no anterior estiver para cima do que o day menos, também de 14 períodos. Beleza. Esse daqui é um filtro, tá? Então por isso que eu coloquei aqui no filtro, no parâmetro.
Então eu fecho aqui e vamos executar de novo. Olha lá, a curva de capital já ficou muito melhor, deu 203% de lucro nesse período. A taxa de acerto 69%, tá vendo? Não melhorou muito a taxa de acerto, mas melhorou bastante o payoff, que era 0,57, pulou para 0,65. E o número de trades caiu muito, de 590 trades caíram para 374. Vamos dar uma olhada no gráfico, como fica agora. O trade em si, olha só. Agora me complica um pouco mais, né? Eu preciso colocar o day mais, day menos na tela em 14 períodos. Quando a linha azul, que é o day mais, estiver para cima da linha vermelha, eu posso fazer trades. Quando o day mais estiver para baixo, o day menos eu não posso fazer, como foi, por exemplo, aqui, ó. Nesse período não teve trade. Já nesse outro período, a partir daqui, o day mais para cima do day menos, assim que deu uma entrada, tocando na mínima dos dois anteriores, como aqui, por exemplo, entrou, tocou na máxima, vendeu. Fica bem melhor o sistema. E é isso, tá? Para você fazer a edição disso, você vai usar aquele parâmetro filtro. Você vai vir aqui e coloca, você vai escrever, né, que o filtro é o day mais maior de 14 períodos, maior do que o day menos de 14 períodos. Quando a situação do filtro, né, for atendida, aí você pode fazer entradas e saídas do sistema, tá bom? O objetivo desse vídeo aqui é mostrar para você que você não deve simplesmente sair fazendo um código, tá? Você deve fazer as etapas a partir da primeira delas, fazer um backtest, escrever o seu sistema de trade, verificar se aquele sistema para o ativo que você deseja operar é lucrativo no time frame que você quer, fazer alguma otimização, deixar os parâmetros ali redondos, e aí sim, depois de você fazer bastante backtest, bastante teste ali no seu sistema, e aí é hora da automação. Com um Profit fica muito fácil fazer isso, tá? Se você quiser conhecer a comunidade Trader Objetivo, dá uma olhada no link na descrição. Lá a gente faz exemplos como esse daqui, né, de criação de estratégias todos os dias. A gente tanto faz a parte da automação como a parte do estudo de qual sistema funciona melhor. Tá o link aí na descrição, tá bom? Um abraço, valeu, tchau!